Pedro é um homem que teve uma vida, um ministério de intensidade, um homem extremamente intenso em tudo que fazia, porém um homem, às vezes, inconstante. É um homem inconstante. Por quê? Muitas vezes, aí agora ficou legal. Muitas vezes a gente tem essa mesma sensação de ter uma intensidade em algumas áreas da nossa vida, porém viver momentos de inconstância. Às vezes a gente está numa caminhada, está num propósito e parece que tudo está indo bem. A nossa mente tá naquilo, a nossa mente está naquela direção, nossa mente está numa direção onde que tudo vai dar certo. Você está empolgado, você está animado, as coisas estão fluindo, tudo está caminhando para correr bem, mas de repente, lá no seu interior, na sua mente, algo começa a dar errado. De repente, alguma coisa parece que começa a sair do trilho. E de repente você desiste. De repente você muda de ideia, você muda o alvo. De repente você muda a sua mentalidade, aquilo que você anteriormente tinha paixão, tinha um sonho, tinha uma missão. Parece que aquilo começa a mudar dentro de você. E de repente, depois lá na frente, você se arrepende daquilo que você fez. Isso pode parecer estranho ao primeiro momento, mas é algo que eu sei que todos nós já vivenciamos em algum momento. Talvez inicialmente você tinha um plano de carreira, um plano de vida, mas depois foi passando o tempo, foi vindo as dificuldades, foi vindo algumas barreiras e você decide mudar a sua mente. Você decide mudar o seu o seu destino. Você decide mudar, talvez aquele emprego que você tanto sonhava, você decide que não vai mais buscar aquilo. Você vai trilhar para outro caminho. Aquela faculdade que você tinha uma vontade tão grande de cursá-la, de repente você fala, isso não é mais para mim. Aquele sonho, talvez, até dentro da igreja, aquele chamado, aquela convicção que você tinha dentro do seu coração, parece que aquilo já não faz tanto sentido mais para você. E isso, conversando com algumas pessoas, eu vi que é muito comum dentro da igreja. Quem aqui nasceu em lar evangélico? Eu não. Amém. Glória a Deus por isso. Só uma. Então, eu não. Às vezes, você entra para a igreja e você que entrou na igreja, você às vezes sentiu um desejo de trilhar um caminho com Jesus, um desejo de anunciar o evangelho, talvez um desejo de pregar no altar, talvez um desejo de pregar nas ruas, talvez um desejo de visitar hospitais, talvez um desejo de que sua família, seus familiares fossem salvos, talvez um desejo de transformar o ambiente da empresa que você trabalha. Enfim, algum desejo provavelmente surgiu dentro do seu coração. Mas em algum momento você pode ter mudado de ideia. Em algum momento você pode ter mudado de ânimo. Em algum momento aquela intensidade toda que você tinha no seu coração, talvez ela sumiu e você presenciou a sua inconstância. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. E isso aconteceu com Pedro, que é quem a gente vai ler nesta noite. Pedro sempre foi alguém extremamente intenso na sua vida, porém que viveu momentos de inconstância. E talvez você olhe para a vida do apóstolo Paulo, você conhece a história do apóstolo Paulo, talvez você não se identifique tanto com a história de Paulo, quanto talvez você se identifique com a história de Pedro. Obviamente, eu admiro demais, eu sigo demais, eu leio muito a respeito de Paulo. Foi um apóstolo maravilhoso, tremendamente usado.
Só que eu não consigo olhar para Paulo e ter aquele mesmo sentimento de, nossa, parece que eu vivo isso, quanto a gente lê com Pedro. Porque toda a trajetória de Pedro é uma trajetória que lembra muito a minha e a sua trajetória. Desde o momento que ele foi alcançado, desde o momento onde que ele teve um encontro inicial com Jesus, até o seu momento de recomeço com Jesus. Porque Pedro teve um momento de recomeço com Jesus. E nós devemos ter liberdade para ter um momento de recomeço com Jesus. A gente precisa ter um coração aberto para saber que nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que não erram, pessoas que não falham, pessoas que não oscilam. Mas se a gente oscilar, a gente tem um refúgio. A gente tem um refúgio em Deus. E esse Pedro, alguém que provavelmente nasceu em Betsaida e depois se mudou para Cafarnaum, um local onde que seria um início grandioso, quartel-general de todo o trabalho evangelístico, de cura, de transformação de Jesus Cristo. Irmão de André, que era seguidor de João Batista. Pescador, alguém que vivia da pesca. Alguém que empreendia, nos nossos dias atuais, a gente podia dizer que ele era um empreendedor do ramo pesqueiro. Como que um homem que simplesmente era um pescador se tornou alguém tão importante para a história bíblica? Alguém tão importante para a história da igreja? Alguém tão importante para todo o contexto cristão? Alguém tão importante ao ponto que até hoje a gente prega e ouve muito a respeito de Pedro. E é um dos heróis da fé que eu mais gosto de pregar, inclusive. Hoje a gente vai entender um pouco mais a respeito da história de Pedro. Agora a gente vai ler, tá só fazendo a introdução com vocês. João 21, versículo 1 ao 10. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas isso aqui não é apenas uma leitura, é uma história. Tente prestar atenção nesses versículos, e tente se aprofundar nessa história. Vai passar aqui. Maravilha, é a tradução que eu uso mesmo. NAA. Vamos ler. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E a história continua um pouco mais. Então aqui
a gente está presenciando, a gente está, na verdade, lendo a respeito de um ponto de recomeço na história de Pedro. É um ponto onde que ele está se reaproximando de Jesus. O início pode sempre parecer simples, mas não é porque é simples que não vem de Deus, não é porque é simples que não é um início promissor. Talvez o seu início de caminhada com Jesus foi um início simples. Talvez a maneira que você veio buscar Jesus de alguma maneira, ou de alguma maneira se encontrou com Jesus, foi sim algo simples. Mas não quer dizer que não seja algo promissor. A gente vai ver a história de Pedro e a gente nota que Pedro estava pescando. E Pedro tinha tido uma noite de pesca, uma noite de trabalho intensa, porém sem resultados. Então era alguém já do ramo de pescas, alguém já muito acostumado com pesca, alguém que provavelmente já vivia de pesca desde os seus pais, talvez algo até veio de família, talvez foi passar de pai para filho. Muitos negócios vão ser passados assim de pai para filho. Então, alguém que era extremamente acostumado, porém, tinha acabado de presenciar uma noite de fracasso. Tinha acabado de presenciar uma noite que ele tinha tentado e não tinha alcançado nenhum resultado. Então, começa a amanhecer e vem um homem à margem. E esse homem é Jesus. E esse homem, quando Pedro já está desistindo, Pedro já está lavando suas redes, esse homem pede para Pedro: Pedro, me empresta seu barco. Ele pede para usar o barco de Pedro como um púlpito, se afastar um pouco da margem para pregar, para anunciar boas novas para aqueles que estavam ali à margem. Ok, passado isso, Jesus diz para Pedro: Pedro, pegue algum peixe. Não, Jesus, eu passei a noite toda tentando pescar e eu não atingi nenhum resultado. Mas por quê? O Senhor está falando, eu lançarei. Porque o Senhor mandou que eu lançasse, eu lançarei. Então Jesus fala: vai mais para fundo e lance a rede. Mas por que ele teve tanta convicção que se ele lançasse, ele iria encontrar algo? Se ele lançasse, ele iria pescar algo. Por quê? Lembra que o irmão de Pedro era seguidor de João Batista. João Batista foi simplesmente o homem enviado para preparar o caminho para Jesus, para preparar o caminho para o Messias. E o irmão de Pedro já tinha ouvido falar sobre Jesus e provavelmente Pedro já tinha ouvido falar sobre Jesus. E naquele momento ele decidiu depositar toda a sua confiança nele. E Jesus diz: vai mais profundo novamente e lance novamente essa rede. E a história é uma história de uma pesca maravilhosa, uma pesca que as redes se encheram e as redes custaram suportar ao ponto que a Bíblia diz que tiveram que chamar os barcos vizinhos para ajudar a pegar os peixes, tanto de peixe que havia sido pescado. Então, Pedro, nesse momento, que foi o momento que ele se encontrou primeiramente, a Bíblia descreve, se encontrou primeiramente com Jesus, é um momento de entrega e um momento de fé. E quando Pedro volta para a margem, ele se prostra diante de Jesus e fala: eu não sou digno de estar com o Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Por quê? Porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus fala: levante-se e me siga, porque eu te farei pescador de homens. Então, a história de Pedro com Jesus já começa com um voto de fé, um voto de volte novamente para onde você ficou a noite toda e não atingiu o resultado, volte lá para o fundo e lance novamente suas redes. Então, talvez
na sua vida, talvez na nossa vida, a gente precise ouvir a voz de Deus e voltar novamente para o fundo. Voltar novamente para algo mais intenso em Deus. Voltar novamente para mais próximo de Deus. Voltar novamente a fechar a nossa porta do quarto e buscar a Deus em secreto. Voltar novamente a confiar em Deus, porque se isso aqui não é confiança, eu não sei o que é. Por quê? O cara é profissional. O cara pesca há anos. Ele viu que não tinha peixe ali, senão ele tinha pegado. Mas Jesus fala, volte novamente e lance a rede novamente. Talvez algo que você já tentou praticar inúmeras vezes. Você já está tentando, insistindo naquilo muitas vezes. E surge novamente a chance de você repetir a tentativa. Por que surgiu essa chance novamente? Por que não confiar novamente? Talvez algo que você está esperando há um ano e meio, e aquilo que você já desistiu, aquilo que você já entregou, e de repente volta novamente a bater isso na sua porta, e você fala, eu vou ignorar, eu não vou insistir mais uma vez. Mas e se essa for a vez que Deus quiser fazer algo na sua vida? E se aquela coisa que você já esqueceu, já desistiu, bater na sua porta essa semana? E se aquilo que você já entregou, você já desanimou, voltar e bater na porta essa semana? É preciso de um voto de confiança. É preciso de um voto de fé. Talvez algo que você já considerava perdido. Aconteceu isso comigo essa semana. Em abril do ano passado, eu fechei um serviço com uma empresa para fazer uma cobertura lá na minha casa, no fundo. Aí o que aconteceu? O serviço ficou 14 mil. Aí é normal, toda empresa pediu uma entrada, né? Fiz a entrada, 7 mil. E era uma empresa que eu já conhecia há muito tempo. Já tinha feito vários serviços com ele. Então, fiz a entrada de 50%, foi 7 mil no Pix. A promessa era terminar em 30 dias. E nunca começou. E foi tentativas, e mensagem, e proposta. E eu propus ele pagar 200 por mês, 500 por mês, até quitar os 7 mil. Eu propus ele me devolver o material. Eu propus inúmeras coisas. E nada foi suficiente para a gente fechar um acordo para resolver aquela pendência. Então eu tive que recorrer para algo que eu não gosto e eu indico as pessoas a não fazerem. Eu tive que recorrer à justiça. Foi a primeira vez, eu espero que seja a última, que eu precisei de processar alguém. Eu já levei um processo na minha empresa, o único também, desde 2010 que a gente tem empresa, a gente levou um processo só. E não foi um processo justo, inclusive. Então eu tive que processar essa pessoa. Enfim, a justiça não encontrou ele, intimou, ele não compareceu na audiência. Aí automaticamente eu ganhei o processo, porque ele faltou nas 2 audiências que foram marcadas. Ganhei, aí bloqueou contas bancárias, ele já tinha tirado todo o dinheiro, e olha que é uma empresa grande. Já tinha tirado todo o dinheiro das contas bancárias, aí foi procurar bens no nome dele, não tinha bens no nome dele, enfim. Isso foi abril do ano passado. Ou seja, perdi, né? Perdi. Meu advogado mesmo tinha me falado, meu advogado é cristão também, ele é da Assembleia de Deus. Ele mesmo falou, cara, isso aí tá perdido, isso aí você não vai recuperar não. Enfim, eu tinha esquecido isso, eu fiquei um bom tempo incomodado com isso, porque querendo ou não, esse dinheiro ia fazer falta para mim, porque era uma construção que eu precisava de fazer. Então eu decidi esquecer isso, decidi não pensar mais nisso. Só que de repente, ontem de ontem, acho que foi, ontem de ontem, eu tava no meu horário de almoço, aí ele ligou na loja onde eu trabalho, querendo falar comigo. Aí a secretária da loja passou meu contato. Ele me ligou, eu não atendi, porque eu pensei que ia ser alguma outra. Porque ele já tinha me ligado umas 6 vezes
Não tinha resolvido, ele foi lá em casa, fez uns buracos lá, deixou com buraco, foi embora. E eu falei, eu não vou atender não. Aí ele me mandou mensagem, eu decidi responder. Eu falei, vou responder. Aí ele, não, eu quero te pagar, tal, aconteceu os imprevistos aí, eu quero te pagar. Aí eu passei pro meu advogado me passou e falou, cara, fala com ele porque esse processo já tá arquivado. Não posso nem mexer nele mais não. O cara nem deve saber, porque senão ele nem ia querer te pagar. E o meu advogado falou, eu falei, ah, beleza. Enfim, conversei com ele. Aí, obviamente, né, com todo o transtorno, os custos que eu tive com o advogado e tudo mais, ele ia ter que me passar muito mais de 7 mil. Mas para resolver a pendência, eu falei, não, me passa 7 mil e tá ok. Aí nós esquece isso. E ele, não, então eu vou te passar 8. Falei, fechou. Caiu na conta. E a gente arquivou. Então, assim, foi um negócio, foi mais de um ano que eu decidi esquecer. E de repente, não sei como, ele me ligou. Eu sei, por Deus, né? Deus que colocou a mão. Mas assim, foi um negócio que eu demorei a cair a ficha. Porque eu não entendi. Foi algo do nada. Ele me ligou e falou, quero te pagar. E pronto, resolveu. Se eu tivesse decidido não atender ele, eu falado, não, vou deixar com o meu advogado, se não der nada, não deu nada. Eu tinha perdido a bênção. Por quê? Porque até meu advogado falou, David, já foi duas ações, porque eu mandei 2 comprovantes para ele. Aí foi 2 ações. Uma ação o juiz recusou, não sei por qual motivo. Ou seja, o juiz só tinha aceitado a ação de que tinha sido 1.500 no Pix, que foi a inteira de 7 mil. Então, se ele fosse olhar, ele ia me pagar só os 1.500. Entendeu? Porque o outro foi arquivado. Mas Deus é tão bom que um ano depois eu recebi. Então, a gente não pode desistir mediante algumas tentativas que falharam. Algumas tentativas que não tivemos sucesso. Então Pedro começa a caminhar com Jesus. E Pedro começa a ficar fascinado com coisas que acompanha na caminhada com Jesus. Pedro começa a presenciar curas, Pedro começa a presenciar milagres. Pedro teve seus pés lavados por Jesus. Pensa que honra. Jesus chega em você e fala, eu quero lavar seus pés. E Pedro inicialmente não queria. Pedro inicialmente falou, não quero que você lave meus pés, mas ok, Jesus lavou os pés dele. Ele entendeu que aquilo era necessário. E Pedro presenciou muitos outros milagres, inclusive no mar. Pedro teve a intensidade, teve a fé de caminhar sobre as águas. Só que Pedro foi a mesma pessoa que teve aquela intensidade de caminhar, mas teve a inconstância de, no meio do período, duvidar. Então Pedro foi aquele cara que Jesus falou, vem caminhar. Na verdade, Pedro falou, Jesus, me chama para caminhar com você. E Jesus fala, então vem. E Pedro começa a caminhar, mas de repente ele começa a olhar em volta. De repente ele começa a olhar para as dificuldades, para a impossibilidade. De repente Pedro está caminhando e ele começa a olhar o vento soprando, a tempestade rolando e começa a pensar, isso é impossível. Como que eu posso estar caminhando sobre as águas? E Pedro começa a duvidar do milagre que está diante dele. E Pedro começa a duvidar de quem o chamou. E Pedro começa a afundar. David, você está julgando Pedro de forma alguma. Eu estou querendo te dizer que a história de Pedro se parece muito com a minha e a sua história. Porque às vezes a gente está presenciando um milagre, a gente está presenciando uma caminhada maravilhosa com Jesus e no meio do caminho a gente começa a duvidar devido aos problemas e às dificuldades que a vida nos mostra. De repente a gente começa a duvidar do milagre de Deus, por quê? Porque o custo aqui em Rio Verde de vida está muito caro. Nossa, porque o aluguel aqui está muito caro. Porque todo final de mês meu salário não está sobrando nada. Parece que eu trabalho e nada acontece. E parece que os sonhos, as metas que eu tinha, nunca são concluídas. E eu começo a duvidar daquele que me prometeu que eu iria vencer. E eu começo a duvidar daquele que me chamou para fazer algo na obra dele. Se eu sou tão falho, se eu não consigo concluir nem mesmo minhas metas físicas, como que eu vou conseguir entregar algo grandioso para Deus? Como que eu vou ser alguém usado por Deus? Como que eu vou conseguir pegar um microfone e Deus me usar para pregar alguma mensagem, sendo que eu não estou enxergando vitória na minha vida?
Às vezes é isso que a gente pensa. Às vezes é isso que a gente enxerga e no meio do caminho a gente começa a afundar. A gente começa a se esgotar espiritualmente. E a gente começa a ser submerso pela dificuldade, pela tempestade. Eu tava vindo e tava vendo uns raios rolando, falei, ó, tempestade. E a gente começa a duvidar daquele que nos chamou, aquele que nos prometeu. Mas aquele que me chamou, aquele que te chamou, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, independente se ele tiver que recomeçar algo na sua vida, ele irá cumprir. Independente se ele tiver que recomeçar a sua empresa, ele vai cumprir. Independente se ele tiver que recomeçar a sua carreira de trabalho, você vai ter que mudar de empresa, você vai ter que começar do zero, não importa. Se ele te chamou, ele vai cumprir. Independente se ele tiver que começar talvez a sua carreira da fé. Talvez uma hora você fale, eu preciso sentar, aprender, orar e recomeçar. Mas ele irá cumprir. Por quê? Porque a gente vê isso na mesma história de Pedro. Pedro, em um certo momento, Jesus indaga para os seus discípulos: o que vocês estão ouvindo a respeito de mim? Quem eu sou? E os discípulos vão dizer: alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é Elias. E Pedro, de repente, toma fala e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. E eu te digo que tu és Pedro, tu és Petra, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então Pedro tem a intensidade, olha novamente, intensidade e inconstância. Pedro tem novamente uma intensidade de assumir, de tomar frente mediante todos os discípulos e falar: você é o Cristo. Às vezes a gente está numa roda aqui, ó, a gente está em 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E às vezes, se a gente fizer uma roda aqui e começar a conversar, o que você acha que é Jesus? Talvez você não vai ter essa coragem de assumir fala e falar: ó, Jesus é assim. Mas Pedro teve. Pedro teve essa intensidade de, no meio dos discípulos, falar: olha, eu não importo o que os outros estão dizendo, mas eu sei que você é o Cristo. Ele tomou fala. E de repente, ele recebe isso de Deus, de Jesus, que fala: você é Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E um pouquinho depois, no mesmo capítulo, acontece uma inconstância novamente. No mesmo capítulo. Que Pedro começa a ouvir aquilo que Jesus dizia que ele tinha que sofrer, que ele tinha que ser preso, que ele tinha que ser entregue na cruz e que ele tinha que ressuscitar. E de repente Pedro tenta impedir Jesus de concluir esse propósito. E aquele que tinha acabado de anunciar quem era Cristo, o primeiro discípulo a anunciar isso, de repente recebe a repreensão mais dura que a gente lê na Bíblia. Se afaste de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás, no mesmo capítulo. Então aquele cara que teve intensidade de assumir, de mostrar quem era Cristo, daqui a pouquinho já teve a inconstância de tentar tirar Cristo do seu propósito. Por quê? Porque ele tinha uma má intenção? Não. Porque ele estava querendo desviar Jesus do seu propósito? Não. Provavelmente era com uma boa intenção. Era uma intenção de guardar aquele homem que ele tanto admirava, aquele salvador dele. Mas ele foi inconstante de não confiar no processo, novamente. E depois Pedro diz novamente: eu nunca iria te trair. Se necessário, eu iria até mesmo à morte com o Senhor. E logo depois, ele nega Jesus 3 vezes. Então, olha assim, a gente vê uma repetição. Intensidade, coragem,
porém depois inconstância. Depois uma queda. E chega no ápice dessa queda, depois de ter negado Jesus 3 vezes, não ter acompanhado Jesus em toda a sua trajetória de crucificação, Jesus ser crucificado, e Pedro, logo depois, a gente cai nesse capítulo que a gente acabou de ler. Que Pedro diz: eu vou voltar à pesca. Aquele lugar de onde Jesus me chamou um dia, aquele lugar de onde Jesus me tirou e disse: isso aqui é pequeno para você, isso aqui é pouco para você, em vista de tudo aquilo que eu quero operar na sua vida, tudo aquilo que eu quero fazer através da sua vida. Esse lugar eu vou voltar. Aí quando Pedro diz isso, Pedro era um líder, alguém tão usado para ser um líder, que mesmo ele desanimado, ele desistindo, ele retrocedendo, o que é que ele faz? Leva mais 7 discípulos com ele. Então Pedro volta à pesca e os discípulos dizem: eu também vou com você. Se você vai voltar, eu também vou voltar. E a palavra de Deus que a gente acabou de ler diz que eles estão pescando e novamente se repete a mesma cena, que eles ficam e não pescam. Eles tentam e não conseguem. Só que agora ele está com outras companhias. E de repente, quem? Pedro? Não, João. Olha para a margem e avista aquele que ele identifica como Jesus. O que era mais comum, talvez, uma pessoa fazer? João, que é o discípulo amado, voltar correndo, nadando para a margem e se encontrar com Jesus. Jesus, olha, foi ideia de Pedro. Olha, aí não foi ideia minha estar aqui. Foi Pedro que disse que ia voltar e todo mundo quis voltar junto. Não, João não faz isso. João olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Olha só, novamente, a liderança de Pedro. Os discípulos enxergam Pedro como líder. Pedro é Jesus. E Pedro, a Bíblia diz que ele bota de novo sua veste. Algumas traduções vão dizer sua capa. E ele vai nadando, correndo em direção à margem. Aquele momento, aquela veste que simbolizava autoridade, aquela veste que simbolizava caminhada com Jesus, ele tinha se despido dela, e naquele momento ele se veste novamente e vai até Jesus. Naquele momento é como um arrependimento, como, nossa, eu nunca deveria ter voltado para esse lugar. E quando ele chega, a Bíblia diz, aqui no versículo 10, Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Na verdade, eu pulei uma parte aqui. Agora que eu vi. Que é, assim que eles avistam, Jesus manda novamente eles lançar a rede e novamente ocorre a pesca grandiosa. Que novamente as redes custam segurar. E quando eles vêm à margem, Jesus fala: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Ok, mas o versículo 8, o que está dizendo? Coloca o 8 aí, por favor. Só para a gente ler junto. É porque tem algo muito interessante nesse versículo 8. Ó, versículo 8. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Aí. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Eu acho muito interessante essa parte. Por quê? Eles acabaram de pescar, eles chegam à margem, e quando eles chegam, eles notam que já tem brasa, já tem peixe e já tem pão. Mas Jesus olha para eles e o convite não é sentem-se, comam e depois levem os peixes. Não, não. O convite é: pega os peixes que vocês acabaram de pescar, vamos colocar aqui.
Jesus já está com tudo pronto. Jesus já estava na margem esperando, já com brasa, com peixe, com pão, já com todo o alimento. Mas ele quer que os discípulos participem disso. Os peixes que vocês acabaram de pegar, traga aqui. Vamos cear juntos. Então isso aqui mostra uma liberdade de participação, uma liberdade de recomeço. E a história vai continuar narrando ali na frente. E Jesus começa a conversar, a caminhar com seus discípulos e faz a indagação para Pedro. Novamente, 3 vezes, assim como ele traiu 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Então, apacenta minhas ovelhas. Nesse momento, Jesus está lembrando a Pedro. Pedro, você falhou, você retrocedeu, você voltou à pesca de onde eu te tirei. Você me negou 3 vezes, mas nesse momento você está assumindo publicamente 3 vezes que você me ama. Pedro, aquilo que você parou de praticar, o local para onde você voltou, o propósito que você abandonou, eu estou te chamando para recomeçar. Eu estou te chamando para caminhar. Não importa se você me negou. O seu propósito não foi tirar de você. Eu não escolhi outra pessoa para assumir o seu lugar, Pedro. Eu estou aqui para te chamar para recomeçar. E a história de Pedro é linda daí para frente. E Pedro, em Pentecoste, faz uma pregação maravilhosa. Inúmeras pessoas entregam a vida para Jesus. A casa é cheia. O poder de Deus é derramado. Pedro escreve 2 livros importantíssimos no Novo Testamento. E Pedro tem uma caminhada maravilhosa com Cristo. Alguém que tinha uma personalidade forte, tinha uma intensidade em Deus. Só que essa intensidade às vezes era um problema. Porém, Deus transformou toda essa intensidade em bênção. Toda essa vontade de fazer algo diferente, fazer algo grande, em bênção. E talvez você tinha essa vontade no seu coração. Essa vontade de ser usado, de fazer coisas grandes, de conquistar coisas grandes. Mas em algum momento você desabou, você desanimou. E é com você que eu quero falar nessa noite. Fique de pé. Essa pregação foi para falar com você que às vezes desanimou. Às vezes com tanto dificuldade, com tanta barreira, com tanta prova, você pensou talvez que as suas orações não estavam sendo ouvidas. Talvez você pensou que todas as vezes que você buscou a Deus, que você pediu a Deus, você pediu uma resposta, uma solução, talvez não estava sendo ouvido por Ele. Mas eu quero te dizer que você está sendo ouvido. Você está sim sendo observado por Deus. Você está sim sendo cuidado por Deus. Porém, Deus tem um propósito, talvez nessa espera, talvez nessa dificuldade, talvez nesse tempo de silêncio. Mas independente de tudo, independente da inconstância, independente do desânimo, Deus te chama nessa noite a persistir, a recomeçar. Deus te chama essa noite a continuar aquilo que você foi chamado para fazer, a colocar de novo em prática aquilo que talvez você já desistiu, aquilo que você já desanimou de tentar.